Fala galera do Visão, beleza? Eu já fiz um pouquinho esse formatinho de vídeo que eu vou fazer hoje. E eu vou repetir porque eu gostei do tema que eu pensei aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá, bora acompanhar sobre o Neymar. Poucos jogadores nasceram com um talento tão absurdo quanto o Neymar. Muito novo, ele era chamado o sucessor do Pelé ou de outros craques brasileiros. Ele já era visto desde pequeno como uma joia. Muita gente acreditava que ele seria o novo brasileiro ser bola de ouro pós-Kaká. Mas olhando para a carreira dele, fica a pergunta: o que aconteceu? Como um jogador tão talentoso terminou a carreira sem conquistar um dos maiores objetivos? Hoje vamos voltar ao começo da história para entender cada fase da carreira de Neymar Júnior. Capítulo 1: O menino que encantou o Brasil. Neymar Júnior estreou como profissional pelo Santos em 2009 com apenas 17 anos. Naquela época, o futebol brasileiro já não revelava um craque com tanta expectativa havia bastante tempo. Desde os primeiros jogos, ele mostrava algo diferente. Não era apenas velocidade ou habilidade, era facilidade para decidir partidas. Ele chamava a responsabilidade, tentava dribles o tempo inteiro e jogava sem medo. Em pouco tempo, Neymar virou o principal jogador do Santos. Ao lado de jogadores como Ganso, Elano e Danilo, ajudou o clube a montar um dos times mais fortes da América do Sul. Em 2011, veio o grande momento. O Santos conquistou a Libertadores depois de quase 50 anos. Neymar foi o protagonista daquela campanha e passou definitivamente a ser observado pelos maiores clubes da Europa. Naquele momento, praticamente ninguém tinha dúvida de que o Brasil havia encontrado seu próximo grande ídolo. Capítulo 2: O sonho europeu. Em 2013, chegou a hora de atravessar o oceano. Depois de muitos rumores envolvendo vários clubes, Neymar escolheu o Barcelona. Era um desafio difícil. Do outro lado estava Lionel Messi, considerado por muitos o melhor jogador do mundo. Nos primeiros meses, Neymar precisou se adaptar ao futebol europeu. O ritmo era diferente, a marcação era muito forte. Mesmo assim, rapidamente mostrou que tinha nível para jogar entre os melhores. Em 2015, aconteceu algo histórico. Ao lado de Messi e Suárez, formou o famoso trio MSN. Para muita gente, aquele foi um dos maiores ataques que o futebol já viu. Naquela temporada, o Barcelona conquistou a Champions League, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Neymar foi decisivo praticamente em todas as competições. Foi justamente nesse período em que muitos acreditavam que ele seria o próximo melhor jogador do mundo, quando Messi e Cristiano deixassem o topo. Capítulo 3: A decisão mais polêmica. Mas em 2017 aconteceu uma decisão que divide opiniões até hoje. Neymar deixou o Barcelona para jogar no Paris Saint-Germain. Foi uma transferência mais cara do futebol. O motivo parecia simples. No Barcelona ele dividiu o protagonismo com Messi. Paris seria a principal estrela do projeto. Individualmente, Neymar continuou apresentando um futebol de altíssimo nível. Os números impressionavam, os dribles continuavam, os gols pareciam e as assistências também. O problema era que em quase todos os anos alguma lesão aparecia justamente na reta final decisiva da temporada. Isso fez que ele perdesse muitos jogos importantes da Champions League. Em 2020, o PSG chegou pela primeira vez na final da competição. Mesmo fazendo uma grande campanha, o clube acabou derrotado pelo Bayern de Munique. Esse talvez tenha sido o momento em que Neymar esteve mais perto de conquistar a Champions como protagonista. Capítulo 4: O começo do declínio. Depois de 6 temporadas no Paris Saint-Germain, Neymar resolveu aceitar uma proposta do Al Hilal. A mudança surpreendeu muita gente. Alguns acreditavam que ele ainda tinha espaço para competir em alto nível na Europa. Pouco tempo depois veio o pior momento da carreira. Durante uma partida na seleção brasileira, Neymar rompeu o ligamento do joelho. A recuperação foi longa, muito longa. Quando voltou, já não era mais o mesmo jogador fisicamente. A passagem pelo futebol saudita acabou sendo marcado mais pela recuperação das lesões do que pelo futebol apresentado. Capítulo 5: A volta para casa. Depois de tantos anos longe, Neymar decidiu voltar para casa. O retorno para o Santos emocionou torcedores de todas as idades. Era como assistir ao último capítulo de uma história começar exatamente no mesmo lugar onde tudo teve início. Agora, porém, o cenário era completamente diferente. O garoto que conquistou o mundo havia se transformado em um dos jogadores mais famosos da história do Brasil.
No Santos, o objetivo não era provar o talento, todo mundo já sabia que ele tinha. A missão era recuperar a confiança, ritmo de jogo e voltar a sorrir dentro de campo. Mesmo sem a explosão física no primeiro ano, Neymar continuou mostrando sua técnica permanecia acima da média. Cada toque na bola lembrava porque tanta gente dizia que ele era um jogador especial. No final de 2025, Neymar livrou o Santos do rebaixamento, sendo essencial para o Santos não ser rebaixado em 2025. Capítulo 6. Seleção brasileira. Se pelos clubes Neymar conquistou praticamente tudo, com a seleção foi um pouco diferente. Ele venceu a Copa das Confederações em 2013 e conquistou a medalha de ouro olímpica em 2016, um título inédito para o Brasil. Também se tornou o maior artilheiro da seleção principal com 80 gols. Mesmo assim, existe um troféu que pesa muito para qualquer craque brasileiro: a Copa do Mundo. Em 2014, uma lesão interrompeu o sonho. Em 2018, foi a Bélgica. Em 2022, a eliminação para a Croácia foi uma das imagens mais marcantes da carreira dele. Cada Copa parecia aumentar ainda mais a pressão sobre o Neymar. Capítulo 7. A Copa de 2026. A Copa de 2026 surgiu como uma possível última oportunidade de conquistar o título mais importante de futebol. Depois de voltar para o Santos e recuperar o ritmo, Neymar voltou a fazer parte da seleção. Todo mundo aclamava ele e Carlo Ancelotti chamou ele. Independente do resultado, a Copa representava um momento decisivo. Era a chance de mudar a forma como muitos enxergavam ele, porque títulos individuais e estatísticas impressionam, mas levantar uma Copa do Mundo muda a história de qualquer jogador. Infelizmente, ele não conseguiu. Ele, ele não conseguiu a tão sonhada Copa do Mundo. Foi eliminado para a Noruega por 2-1, meteu um gol de pênalti naquele jogo e, após o jogo, declarou a aposentadoria da seleção brasileira. Galera, quando olhamos para a carreira do Neymar, percebemos uma mistura de genialidade, escolhas difíceis, lesões e expectativas gigantes. Ele pode não ter alcançado o, o que todo mundo esperava. Mas isso não apaga a história dele do futebol, o que milhões de crianças cresceram vendo um jogador que encantava de se ver jogar no Barcelona, no Santos. Então, nada disso apaga a história do Neymar. Mas aí você me pergunta, o que faltou para o Neymar entrar na prateleira dos grandes campeões? Eu acho que foi lesões, o azar também um pouco de ter que carregar a seleção por muito tempo sozinho nas costas. E que você acha que faltou para o Neymar entrar nessa prateleira? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.